Boa noite! Você está escolhendo os seus relacionamentos ou você está repetindo padrões? Esse é o tema de hoje da nossa live Entre Mulheres, falando sobre os nossos padrões. Quais são os padrões aí do seu relacionamento? Aproveitando essa semana, né? Dia dos Namorados, sexta-feira, Dia dos Namorados, a gente começar a olhar para os relacionamentos, não no olhar do outro, mas trazendo pra gente esse olhar para nós mesmas, né? Para nossa projeção em relação ao outro, fortalecendo aí sempre a identidade da mulher, porque pra gente poder trazer mais força, mais relacionamentos mais saudáveis. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Ludmila Lorena, sou uma terapeuta que trabalha, né, na parte junguiana, sistêmica, comportamental, cuidando aí das pessoas e trazendo para essas mulheres a sua verdadeira identidade. É sobre isso que eu quero trazer para vocês hoje quando eu falo de relacionamento e dos padrões que a gente vai repetindo nos relacionamentos. Porque a gente precisa começar a entender que tudo que a gente vive, né, a gente é acostumado a trazer as nossas questões. A gente vive as nossas questões trazendo para fora, como se os problemas sempre estivessem para fora. E aqui eu tô trazendo você de volta para sua verdadeira identidade, trazendo você para dentro de você mesma, trazendo você para sua verdadeira identidade para que você entenda as raízes inconscientes das suas questões, dos seus relacionamentos. A gente entende na visão sistêmica que os nossos relacionamentos, a gente repete muitas histórias dentro do nosso sistema familiar. Então, para começar, uma primeira pergunta, qual é o padrão nos seus relacionamentos? Qual que é o padrão dos seus relacionamentos? Dos seus padrões que se repetem dentro dos seus relacionamentos. Vamos trazer um olhar mais profundo para os seus padrões dentro dos seus relacionamentos que repetem. São relacionamentos abusivos? O que seriam esses padrões? São relacionamentos abusivos? Traições? Rejeições, abandonos? O que molda a história dos seus relacionamentos na sua vida e na vida da sua mãe, né? O relacionamento da sua mãe com seu pai, relacionamento das suas avós. Qual que é o padrão que existe de relacionamento aí dentro do seu sistema familiar? Por quê? A gente herda não só DNA, a gente herda sentimentos, sensações, pensamentos, comportamentos, que é a forma como a gente aprende, é a forma como a gente vai aprendendo a receber essa vida. Então a gente precisa começar a entender que existe algo muito mais profundo e raízes muito mais profundas dos nossos padrões, né? Tem um livro, Não Começou Com Você, que é um livro muito bacana, do Mark Wolin. Eu amo esse livro, é uma super indicação aí para quem quer entender um pouco mais sobre padrão familiar. E ele é o maior estudioso que existe no mundo sobre traumas intergeracionais. E dentro desse livro, ele vai falando sobre isso, né? Que esses traumas que não são processados anteriormente, eles são passados para frente. E por que isso é passado, né? Eu gosto de trazer muita clareza, assim, porque as coisas não são do nada e a gente entender. A gente faz parte de um sistema familiar. E quando a gente fala desse trauma intergeracional, a gente fala desse coletivo da nossa família, existe uma memória que vai ficando dentro do nosso sistema familiar. Então, são questões que não são resolvidas para lá e para trás e vão sendo passadas em forma de falas, de comportamentos, a forma como a gente vai aprendendo a viver, a conectar com as pessoas. Ai, deixa eu só colocar aqui, fixar aqui o tema da live, que eu esqueci, gente, peraí. Era só um minutinho. Fixar para quem estiver chegando aqui, tá? E sabendo que a gente tá trazendo isso aqui para as pessoas. E vamos chamar o pessoal também para vir participar, para estar aqui com a gente poder falar desse assunto. Só dando uma pausinha, né? Pra gente poder fazer esse movimento, porque é um assunto tão relevante que traz tanta clareza e consciência aí pra gente, né? Então é importante as pessoas virem para estar participando. Sejam bem-vindos, tá, gente? Quem tá chegando aí comigo, quem tá aqui, porque realmente é muito relevante o que a gente vai falar, né? Que a gente começa a falar nisso, né? Então, e aí a gente começa a perceber como? A gente começa a perceber nos sintomas na nossa vida. Porque às vezes a gente troca de relacionamento, muitas pessoas separam, né? Nos meus atendimentos eu vejo muito isso. As pessoas se separam, se divorciam, depois casam de novo com pessoas com o mesmo padrão de comportamento, repetindo as mesmas histórias ou atraindo o mesmo tipo de pessoas. A gente fala atrair por quê? Porque o outro, quando a gente encanta, né, é sempre muito familiar o que a gente gosta do outro. A gente já começa, não, dessa vez vai ser bem diferente.
né? A gente já quer isso, e quando a gente fala isso, a gente já tá pensando que a gente quer já vai repetir um padrão. E por que a gente repete um padrão? Isso é muito importante, chave de virada, presta muita atenção aqui. A gente repete os padrões nos nossos relacionamentos, é como se a gente estivesse para trás pensando em querer consertar. Dentro da visão sistêmica, a gente fala das lealdades invisíveis. O que são as lealdades invisíveis? São movimentos que a gente olha para trás, vê o que ficou faltando dentro do nosso sistema familiar e ali a gente fica repetindo. Vou trazer clareza para vocês, que isso acontece muito dentro da constelação familiar. Por exemplo, uma história de um bisavô que viveu um grande amor e não pôde viver esse grande amor, aí casou com a avó e o sistema foi passado para frente. Depois os descendentes olham para essa dor desse bisavô e todos que não foi vivido, né, e envolvem relacionamentos extraconjugais com pessoas que apaixonam, que não podem, alguns se separam das esposas para poder ficar nesses relacionamentos, é como se ele estivesse olhando para essa dor dele para trás. A história da neta que repete a história da avó, né? Ela casa com o marido com a mesma profissão que o avô, vive a mesma história do avô, né? Falências, questões difíceis, repetindo a história da avó, olhando para a dor da avó. Mas por que ela olha para a dor da avó? Porque a mãe dela tem muitos problemas com o pai, então ela olha para aquela dor ali do sistema e continua repetindo. Então a gente vê muitos sistemas assim, por exemplo, traições. Tem sistema que é todo cheio de traições, de mulheres que são traídas. Os relacionamentos de todas aquelas mulheres daquele sistema, escapam uma ou outra. São de pessoas traidoras, são dentro de mentiras, os abusos que repetem dentro das famílias, né, que são os traumas que vão passando e questões que não são faladas, não são ditas, são colocadas aí debaixo do tapete. Isso vai repetindo dentro dos sistemas familiares. Então, a pergunta é essa: o que está repetindo? Qual que é o padrão que repete dentro dos seus relacionamentos? Né? E às vezes são relações que são de muito abandono, ou sistemas, já vi muito também que são sistemas de homens muito ausentes. Estou falando de homens porque aqui eu estou falando de um assunto entre mulheres. E aonde que nós mulheres, começamos a olhar para esses homens? Através das mulheres da nossa família. Então, não tem como trazer essa cura feminina sem passar pelas mulheres, né, da nossa família. É através do olhar dessas mulheres que a gente se conecta com o nosso olhar com os homens, com o masculino, com o nosso pai, né? Bert Hellinger fala que é através da mão da mãe que a gente tem acesso ao pai, que a gente tem acesso ao mundo. E aí, como que essa mulher, muitas vezes a gente vive ali, a gente tem o olhar do nosso pai e a gente consegue olhar para o nosso pai como a nossa mãe coloca o nosso pai. Às vezes desenvolve até um padrão de relacionamento que a gente vê aquele pai de uma forma bem complicada e distorcida. Então, esse acesso a esses homens. E como são esses homens? Como são esses padrões? Como eles se repetem dentro do sistema familiar? Porque isso vai fazer muita diferença no seu relacionamento hoje. Por quê? Porque essa repetição de padrão, isso não é uma sentença, né? Herança não é uma sentença. Não é uma sentença na sua vida. Pode não ter começado em você, mas pode terminar em você. Quando você começa a identificar esses padrões, e aí como que eu faço esse movimento, né? Quando a gente começa a entender esses padrões e olhar para eles e começar a dar espaço para tudo isso dentro da gente. Por que isso ainda acontece, né? Porque se eu ainda estou traindo pessoas que me traem, essa traição existe ainda dentro de mim. O que eu preciso incluir? O que eu ainda preciso aprender aqui para que eu possa ir para a próxima etapa do jogo, e não precisar ficar repetindo mais, não ficar precisando rejeitar mais, não precisar ficar excluindo isso mais, e isso possa acabar aqui em mim. Então muitos dos nossos relacionamentos, eles estão o quê? Pautados onde? Em repetições de padrões, porque foi ali que a gente aprendeu. Onde que a gente aprendeu a amar? Onde que a gente aprendeu a ser amado? Onde que nós aprendemos a nos relacionar? Ali, dentro da nossa família, com os nossos pais, né? E os nossos pais aprenderam com quem? Com os nossos avós. Então isso vai se repetindo. Então a gente está escolhendo os nossos relacionamentos, ou a gente está repetindo padrões, muitos padrões, né? Então é muito comum as pessoas falarem: nossa, casou com uma pessoa igual ao pai, nossa, casou com alguma pessoa igual à mãe. Por quê? Porque aquilo é conhecido, aquilo ali é como a gente conhece. A gente aprendeu, então aquilo é confortável. Por mais difícil que seja, por mais dificuldade que isso tenha acontecido ali, tenha sido difícil pra gente, mas aquilo pra gente é confortável de alguma forma, porque a gente conhece sobre isso. Mas e aí, o que eu faço? A gente precisa começar a olhar para os nossos relacionamentos e para esses padrões. Por quê? Porque pra gente conseguir estar com o nosso parceiro, com quem a gente escolhe, até onde a gente escolhe ir com cada um, né? Não que você tenha obrigado a ficar nesse relacionamento, mas que a gente consiga gostar, amar os nossos parceiros. Além disso,
além dos nossos pais, além dos nossos padrões, se a gente começar a olhar para o outro e ver o outro, né? Ver a pessoa que está com a gente. Porque muitas vezes a gente fica nessa projeção desses padrões, desses medos, e a gente chama isso, né, na visão junguiana, de complexo, que são o quê? As crenças. A gente cria crenças muito loucas. Muitas nós mulheres, né? Se a gente não for uma boa menina, ninguém vai querer casar com a gente, né? Isso é da nossa geração. Que a gente precisa ser bem comportada, que a gente tem que obedecer, que a gente tem que estar sempre servindo. Tudo isso são padrões que a gente vai trazendo para os nossos relacionamentos. E sobrecarregando, né? A gente dentro dos relacionamentos, dentro de uma coisa que poderia ser mais leve, porque o outro, ele então é o quê? Uma projeção. Por isso que é tão difícil a gente relacionar, porque o outro vem trazendo, né? O casamento, ele é o quê? São uniões pacificadoras, porque ele vem trazendo as dores de cada sistema para que ele ali possa estar junto e a vida seguir adiante. Então, repete padrões até que exista uma união, as uniões consigam realmente ser pacificadoras, né? Você fala, nossa, Ludmila, quando você me fala uma coisa dessa, é uma loucura. É uma loucura mesmo, mas isso é verdade. Pensa para vocês verem, eu vou trazer para vocês as uniões, dos casamentos, dos relacionamentos. Antigamente eles casavam entre eles para não dividir as heranças, para continuar todo mundo dentro da mesma linhagem, para juntar os impérios, né? Então casava uma pessoa daqui para poder o império ser um só, o reinado ser um só. Então você pensa assim, os países, pensa que as pessoas vão se encontrando e vão se casando, se juntando e tendo seus filhos. E vão se unir, mesmo são países que existem preconceitos, né? Shakespeare está aí para nós, né? Para poder mostrar essas histórias das famílias que eram brigadas e as pessoas se apaixonam e as coisas, e as pessoas vão juntando e tendo seus filhos e trazendo esse movimento. Então, essa repetição de padrão é para quê? Para trazer uma pacificação dentro do sistema, até que alguém perceba o padrão e comece a cuidar do padrão. Para que a gente possa acabar esse padrão. Ele não precisa ficar repetindo para sempre. Ele só repete porque ainda existe coisas que não são vistas dentro do sistema. Parece complexo, mas não é tão complexo assim. Porque o primeiro passo é o que? A gente trazer consciência, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês. Qual é o padrão do relacionamento de vocês? De vocês, da sua mãe, da sua avó. O que repete no seu relacionamento, nos seus relacionamentos ao longo da sua vida, né? Se você teve mais de um relacionamento, 2, 3, o que repete nesses padrões, o que ainda você consegue ver no relacionamento da sua mãe e do seu pai, o que você consegue ver no relacionamento das suas avós, o que está repetindo, qual que é o padrão que repete, que tipo de comportamento que existe dentro disso, né? Os homens são ausentes, os homens são muito prestativos, os homens são traidores, são abusadores, o que eles são, como que acontece esse relacionamento, que pra gente poder entender, eu tô repetindo um padrão ali da minha mãe, que era assim mesmo, que a minha mãe tratava meu pai, e eu trago o meu relacionamento, nossa, meu marido é tão parecido com meu pai, nossa, eu repito comportamentos de trazer relacionamento de homens ausentes, homens mentirosos, homens que traem, homens que enganam. Então, como que é isso pra você, né? Trazendo esse assunto entre mulheres aqui, pra gente começar a identificar o padrão. Que a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é identificar o padrão. E quando a gente consegue identificar esse padrão, que está sendo repetido, a gente consegue olhar para isso e pensar, sim, e por que esse padrão está repetindo, né? Porque muitas vezes, às vezes é um segredo de família que ficou lá atrás, uma história que não foi vivida, um trauma, é isso que eu estou dizendo. Os traumas intergeracionais, eles vão sendo passados de geração em geração, até que alguém escolha olhar para isso e isso começa a se dissolver. Por que precisa ser tão difícil se relacionar? Por que precisa ser tão difícil ter um casamento? Né? Naquele lugar que a gente fica buscando, né? Porque são duas pessoas e a gente precisa trabalhar as nossas questões para o nosso parceiro trabalhar as deles, para que junto vocês realmente possam trabalhar o relacionamento de vocês. Então, o que incomoda no seu relacionamento, primeiramente precisa ser visto em você, para que você depois possa levar isso para o seu relacionamento, entender até onde você dá conta de relacionar e até onde você não dá conta. E aí você parar de relacionar na dor. Quando eu estou falando de repetição de padrão, eu estou falando sobre isso, gente. Eu estou falando da gente parar de ter relacionamento, dos relacionamentos serem tão pesados, tão desgastantes, tão difíceis, porque muitos de nós estamos relacionando aonde? Na dor. Nós estamos na dor dos relacionamentos, né? Estamos sofrendo aí com esses relacionamentos difíceis, casamentos extremamente desgastantes. E a gente precisa começar a olhar para esses padrões anteriores para a gente poder
mudar de fase. Não precisa ser tão difícil relacionar. Quando a gente está inteira, quando a gente está na nossa verdadeira identidade, quando a gente trabalha as nossas dores mais profundas, internas, a gente está mais inteira para relacionar com o outro. Então, quando eu tô falando aqui pra vocês sobre identidade, sobre isso, porque a gente vai trazer essa pessoa pra nossa vida. Pra quê? Pra gente olhar para as questões que a gente precisa olhar. Pensa, gente, que a vida, ela fala com você todo momento. A vida tá todo momento falando com a gente, comunicando com a gente, mostrando caminhos pra gente. Então, as questões difíceis que nos acontecem são apenas sintomas de questões que a gente precisa olhar. Mas o que acontece? A gente vai e coloca a culpa no outro. O outro não podia fazer isso comigo, o outro tem que fazer diferente, o outro precisa me dar atenção, o outro precisa fazer... E aí a gente tira o nosso olhar que precisa, nesse sintoma, da gente poder curar a gente. Então, o que te incomoda no outro? O que incomoda no outro é algo que você precisa olhar pra você. Não estou falando que a culpa é sua. Não é sobre culpa, é sobre um olhar mais profundo. O que eu preciso integrar? Porque o movimento é você trazer pra dentro o que você quer colocar pra fora. E por que aquilo incomoda? Incomoda a mim. É o meu olhar. Porque muitas pessoas, gente, são casadas e não casaram até hoje. Não olha para o marido, olha para uma projeção, para uma pessoa que ela queria que fosse, uma pessoa que ela queria que existisse. Isso eu posso falar para vocês de carteirinha, porque eu fui casada há 18 anos com uma pessoa que eu criei na minha cabeça. Porque quando começou a cair minha ficha, eu vi com quem realmente eu era casada, eu só fiquei criando. Então, assim, eu só criei uma imagem. Então, esse meu marido era uma projeção do que eu queria. Que eu queria a família, o que eu queria construir ali, e não era nada daquilo. Era uma expectativa, um conto de fadas. Isso acontece, sim, isso acontece. Sim, então, né, eu também nunca olhei pra ele. Eu nunca vi ele além do que eu queria que ele fosse, além do que eu queria construir na minha vida. Ele também não foi visto de alguma forma. E quantas de nós estamos fazendo isso dentro de um padrão familiar? Dentro de um padrão que a gente acha que tem que ser, dentro de crenças que a gente construiu, de questões que a gente acha que tem que ser daquele jeito, que a gente aprendeu daquele jeito. Entende? Então, o convite aqui para vocês, quando eu falo sobre esses padrões e escolher um relacionamento, é a gente poder tirar essas camadas, sair desse lugar. E como? Vendo, percebendo, integrando, entendendo que atrás de um relacionamento, do nosso casamento, dos nossos relacionamentos, existem padrões muito mais profundos. As nossas histórias não começam na gente, mas isso não é uma sentença, volto a dizer. Isso não é uma sentença. Isso é só um sintoma para que a gente possa trazer um movimento de cura pra gente. Porque a gente é a soma das nossas ancestrais. A gente é a soma deles. Então a gente vai rompendo essas questões, incluindo essas dores, para a gente poder seguir de forma mais leve para os nossos descendentes. Pensa que nós seremos ancestrais dos próximos que virão. E cada relação que a gente vai curando, né, as nossas relações, os nossos relacionamentos, mais leveza a gente vai trazendo para os próximos sistemas. A gente vai libertando os de trás e liberando os da frente. E essa que é o chamado aqui para vocês, quando eu falo desses padrões, que eles são repetidos por quê? Porque algo precisa ser olhado. Então, se ainda está repetindo, porque existe uma dor, existe um trauma intergeracional que precisa ser olhado, cuidado, tratado, para que isso seja liberado. Então, assim, é leve. A vida não tá aqui pra punir a gente, porque a gente fica ali com medo de acontecer alguma coisa, e com ciúme louco, com medo da pessoa trair a gente, e com os abusos e tudo mais. Não, vamos curar, vamos trazer essa cura pra gente, pra nossa identidade, como pessoas inteiras. O outro, ele chega pra acrescentar, ele não chega pra preencher vazio. Tá? Porque nós já somos inteiras, a gente tem um pai, tem uma mãe, tem uma vida, né? Nós estamos vivos, apesar de tudo que aconteceu, a vida custou para todas nós, e o preço que ela custa, a gente toma a vida no preço que ela custa e vai pra frente, não o outro para preencher um vazio, porque a gente já projeta no outro para ele preencher a falta, né? A falta do meu pai, que não foi ausente, ou eu quero que ele seja melhor que meu pai, né? Meu príncipe encantado é meu pai, então eu também quero um príncipe. Ou eu quero um pai que nunca veio, eu quero uma pessoa que me dê presença e como meu pai nunca me deu, eu quero uma pessoa para fazer tudo para mim porque meu pai nunca fez nada para mim. Então, o que a gente tá buscando? Qual que é o padrão que a gente tá repetindo aí nesses relacionamentos? Então, eu espero ter trazido clareza. Se alguém quiser trazer alguma pergunta aqui pra mim, pode trazer, tá? São assuntos profundos, né? Porque eu não sei navegar em águas rasas, né? Eu não sou uma mulher de águas rasas, eu sou uma mulher de águas profundas. E tô aqui para navegar em águas profundas com vocês, trazendo essas reflexões, trazendo esse novo olhar de vida, trazendo esse novo olhar para você,
né? Porque essa live aqui, a proposta é essa, de trazer para vocês esse novo olhar, esse olhar para a vida, para sua identidade, para que vocês entendam que existe algo muito maior, uma expansão de consciência mesmo, para que você entender que você é muito mais do que você acha que você é. A gente é a soma de muitas mulheres, de muitos relacionamentos. A gente vem de relacionamentos, nós nascemos de relacionamentos. Pensa, gente, quantas pessoas tiveram que encontrar e desencontrar para que nós pudéssemos nascer. Nós viemos desses relacionamentos. Então, a gente precisa olhar para isso com mais amor, com mais leveza, porque a nossa cura só pode acontecer aonde? No amor. Então, eu vou deixar a indicação de livro aqui para vocês, tá? Não Começou com Você. Mark Wolin, que chama. Esse livro é fantástico, se vocês quiserem ler. Fala sobre esses traumas intergeracionais. Ele não fala de constelação, tá? Ele fala de traumas intergeracionais, que é um estudo muito profundo que ele faz e traz muitas clarezas. Tem muito exercício nesse livro, muito legal pra gente olhar para muitas questões. E aí, eu vou deixar aqui com vocês essa reflexão. Aonde que tá, qual que é o padrão dos seus relacionamentos, olha nisso, tá? Pensa, depois se vocês quiserem vir trazer pra mim aqui, é um prazer estar sempre com vocês, vocês sabem, né? Que eu tô sempre aqui com todos vocês. E é sobre isso, tá? Então eu quero também fazer um convite super especial para quem quer ainda dar mais um passo, olhar mais para os relacionamentos. No dia 15, segunda-feira, 15/6, eu vou fazer um círculo sistêmico de mulheres. O que é esse círculo sistêmico? O círculo sistêmico, ele acontece dentro da minha comunidade de mulheres, comunidade AIA, que é de volta para a vida. E eu faço com essas mulheres, eu estou abrindo algumas vagas para quem quiser vir participar também. É uma aula sistêmica que eu vou falar sobre a raiz do amor que machuca, tá? Eu vou continuar esse assunto. E depois nós temos 2 constelações em grupo, que é muito profunda, que der para as pessoas que vão participar, que estão ali com a gente, as constelações já estão agendadas. Então quem vai participar do círculo sistêmico vai participar, vai assistir essas constelações que traz muitos processos de cura para todo mundo que está envolvido, muitas clarezas em todo esse processo. Então assim, é um encontro muito bacana, ele acontece uma vez ao mês, com essa constelação em grupo online, que é assim, fantástico. Então assim, quem quiser estar comigo, me chama, eu vou começar a divulgar aqui a partir de hoje esse círculo sistêmico. Eu quero vocês lá comigo pra gente poder aprofundar mais sobre relacionamento, fazer as constelações, aprofundar no nosso processo de cura, porque a nossa cura tá aí, sempre no amor, e cada vez mais você podendo olhar mais para você, para sua identidade, se fortalecer como mulher, para que você possa, porque nós mulheres somos multiplicadoras. Então a intenção de estar trazendo essas lives, de fazer tudo que eu faço para vocês, porque nós somos multiplicadoras e mulheres curadas curam o mundo. Então meu propósito é todo esse aqui com todas vocês. Então espero que vocês tenham gostado muito da live. Não vou me estender, eu quero que as lives sejam menos de 30 minutos, para que vocês possam estar aqui comigo, para que vocês possam entender o que eu estou falando, trazer profundidade, alguns assuntos que eu fui querendo falar um monte de coisa, né? O feed é só 1 minuto e eu não consigo falar tudo, e é muita coisa para falar, e eu tenho sempre assuntos muito relevantes para trazer para vocês, né? Vou fazendo esse movimento toda quarta-feira, eu tô aqui, espero que vocês estejam aqui comigo pra gente poder conseguir tá fazendo esse processo, porque eu só posso ser porque todas nós somos. Tá, meninas? Se tiver alguma dúvida, só perguntar, só trazer. Obrigado por quem tá aqui hoje, quem vai estar aqui no futuro, participando, entendendo mais, trazendo mais consciência para sua vida, porque essa é a intenção e esse é o meu trabalho, transbordar na vida de cada uma de vocês. Um beijo grande no coração de todas vocês, muita gratidão. Feliz Dia dos Namorados para quem tem namorado e feliz Dia dos Namorados para quem tem um relacionamento sério consigo mesma, independente do que a gente está escolhendo aí na vida, né? E a vida também está escolhendo pra gente, mas que a gente se honre, a gente se posicione, a gente se ame primeiro, pra gente poder estar inteira para amar o outro. Esse é o movimento, tá bom? Um beijo grande, gratidão, Giv, Alessandra, Jéssica, Renata, todo mundo, a Cida, muita gratidão, viu? Um beijo grande no coração de todos vocês.